A paz do Senhor, queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, quem vos fala, pastor Davi Passos. Estamos aqui para mais um subsídio teológico de lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos aqui falando um pouco sobre a lição 7, aonde tem o título A Promessa de um Coração Novo. Então, olhando aí no seu texto áureo, que encontra-se em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, a Bíblia nos diz o seguinte: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Verdade prática, nossa lição traz o seguinte texto: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Leitura em classe da nossa lição, nós encontramos na Bíblia em Romanos capítulo 2, versículo 25 até o 29 e Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34. Vamos ler? Acompanhe aí com a sua Bíblia ou na sua lição. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como incircuncisão, como circuncisão? A incircuncisão que, por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra a circuncisão é transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não a letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 31 até o 34 diz: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Portanto, eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Nós temos aqui 3 objetivos para o estudo desse tema. O primeiro objetivo é de conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia. Segundo objetivo é de destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. E o terceiro objetivo é elencar as promessas para o coração novo. Queridos, esse tema, as promessas de um novo coração, a introdução da nossa lição diz o seguinte: o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que, ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e a guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida.
As promessas para o coração são o tema desta lição. Quando Ezequiel fala no capítulo 36, versículo 26, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A Bíblia, ou na Bíblia, como nós vemos aqui na introdução dessa lição, a palavra coração, ela tem vários sentidos. Geralmente, não se refere ao músculo cardíaco, que bombeia o sangue para todo o corpo, em média de 70 a 80 batimentos por minuto, dependendo da idade da pessoa. Então, de modo mais evidente, coração, na Bíblia, refere-se ao homem interior, como diz Provérbios, como diz Salmos, capítulo 144, versículo 21, que diz, porventura não conhecerá Deus isso, pois ele sabe os segredos do coração. Então, ou também nós vemos os segredos da mente humana, na qual ninguém pode penetrar, como Salomão escreveu, agora sim, Provérbios 25 e 3, né? Ele diz, para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis, não há investigação alguma. Já lá em Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus disse, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Então, existem dois tipos de coração em pessoas diferentes. O coração do salvo e o coração do perdido. Nessa conotação, há uma diferença, ali há uma diferença enorme entre o coração de um salvo e o de um perdido, sem Deus, sem Jesus. O coração do salvo é o coração do homem bom, diferente e oposto ao coração do homem mau. Quando Lucas fala no capítulo 6, versículo 45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, quando a pessoa não está salva, é uma velha criatura, na condição de homem natural, que ainda não passou pelo processo de um novo nascimento. A situação do homem natural é complicada na sua percepção das coisas espirituais. Paulo, ele falando em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 até o 16, ele diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, diz Paulo. Então o homem natural, ele tem o coração velho, cheio de pecados, longe de Deus, e mesmo que seja uma pessoa de bem, educada, um bom pai de família, um bom esposo, um bom cidadão, segundo os conceitos humanos, para Deus, presta atenção, é uma velha criatura e precisa de um coração novo. Se nós olharmos para João, lá na passagem, quando Nicodemos foi ter com Jesus, ouviu a palavra que lhe deixara cheio de espanto e sem entender a mensagem do mestre. Quando diz ali, João capítulo 3, versículos 5 ao 7, Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, para o homem ter um novo coração, um novo interior e pensamentos renovados que agradem a Deus, ele precisa nascer de novo. Isso é, crer que Jesus Cristo é o único Salvador e arrepender-se dos seus pecados. Isso torna uma nova criatura. Em termos espirituais, Paulo discerniu bem essa renovação quando escreveu ali aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, ele recebeu uma mensagem de Deus sobre a restauração de Israel, depois de terem sofrido a ação destruidora dos seus inimigos. E o Senhor fale promessas maravilhosas para o seu futuro. Quando ele diz em Ezequiel capítulo 36, versículo 24 a 27, falando bem assim, ó: e vós tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias e de todas as vossos ídolos, vos purificarei. E ainda diz mais: e vos darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, com base nesse texto, presta atenção aí, com base nesse texto bíblico, podemos dizer que para receber um coração novo, primeiro, é necessário a purificação espiritual de todas as imundícias, da idolatria e de tudo que não agrada a Deus. E de um coração ali, né, de pedra, endurecido e insensível, né, à voz de Deus. Então, quando acontece o novo nascimento, passa-se a ter um coração de carne, que simboliza um coração quebrantado, inclinado a adorar e a servir ao Senhor Deus com alegria. Então, com um novo coração agora inclinado para Ele, buscamos em todos os momentos da nossa vida amá-lo e servi-lo, além de falar do seu amor para todas as pessoas que estão ao seu alcance. Para ter essa segurança, o salvo, ele precisa buscar a Deus diretamente ou diariamente. Como diz Jeremias 29, 13, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Amém? Vamos para o primeiro tópico da nossa lição, que tem o título O Coração na Perspectiva Bíblica. Lembrando que o coração na perspectiva bíblica, como já explicado na introdução desse capítulo, a palavra coração ela tem vários significados. E raramente essa palavra é usada como uma referência ao órgão físico. Tá? Como nós encontramos em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14, e 2 Reis, capítulo 9, versículo 24.
Então vamos lá, lendo aqui na lição. O coração, primeiro ponto, o coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente, a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. Acabei de falar. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, que é o corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade, corpo, alma e espírito. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Tudo que faz parte da nossa alma e espírito. Só lembrando que o dicionário Wycliffe, ele apresenta vários significados para esta palavra, tá? Como centro da vida mental e espiritual através da base bíblica. E o termo é usado de várias maneiras, tá? De várias maneiras. Então, primeira maneira que ele é usado é concernente ao homem interior. Com esse sentido, o coração tem segredos que só Deus e a pessoa sabem, tá? Só Deus e a pessoa sabe, como diz Salmo 44 e 21 e Provérbios 25 e 3. Também sabemos que nosso ser integral, de acordo com a Bíblia, é constituído de 3 partes, ou uma tricotomia, para ser mais claro. É espírito, alma e corpo, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O apóstolo Paulo, todavia, ele utilizou o entendimento de que, em termos espirituais, podemos ver nosso ser constituído de 2 partes, uma dicotomia. Homem exterior, composto pelo corpo, massa, corpo humano, e o homem interior, intangível, né? Formado pelo espírito e a alma, né? Então, doutrinando ali aos Coríntios, na sua segunda carta, Paulo, ele escreveu o capítulo 4, dizendo ali, versículo 16 e 17. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17. Então o apóstolo dirigia-se aos crentes em Jesus na famosa cidade de Coríntio, numa exortação profunda sobre o seu ministério centrado em Cristo, sobre a cegueira espiritual das pessoas, como diz mais precisamente ali no versículo 4, né? E sobre o tesouro das revelações de Deus ante as fragilidades humanas em nosso corpo, que ele chama de vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de vós, como diz no mesmo capítulo, no versículo 7. Então, Paulo, ele conclui que, ainda que o homem exterior, presta atenção, o homem exterior, ou seja, o corpo mortal, venha passar pelos processos de envelhecimento até a corrupção, decomposição, tá? Na morte física, já o homem interior, que é o espírito e a alma, ou o coração, como diz o versículo 16, se renova de dia a dia, tá? Então, vamos lá.
No segundo ponto da nossa lição aqui do primeiro tópico diz a circuncisão do coração. O texto de leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, 25 e 26, num contexto em que o apóstolo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é a obra exclusiva do Espírito que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. Agora, no terceiro ponto do nosso primeiro tópico, a lição nos apresenta um coração novo. Esse coração novo, como diz a lição, esse ensino do apóstolo Paulo remonta o profeta Jeremias 31, 31 a 34. A respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria sua lei no coração, poria sua lei no interior da casa de Israel. Assim, Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso, o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra Espírito, em vez da letra, né? Pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra da regeneração promovida pelo Espírito Santo. Portanto, da maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. Então, esse coração novo, nós podemos também dizer coração cheio de poder. Em outro eloquente trecho dos seus ensinos, Paulo, ele diz lá na carta aos Efésios, né, capítulo 3, versículo 16 em diante, ele diz, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, todo esse conhecimento e entendimento só podem ser alcançado por aquele que é salvo, fiel e santo, ou seja, quem recebeu de Deus um novo coração. No segundo tópico da nossa lição, o tema diz o seguinte: o coração de quem está em Deus. Primeiro ponto diz: um coração inclinado a Deus. Olha o que a lição nos apresenta. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. A respeito disso, nosso Senhor diz: na verdade, te digo que aquele que não nascer do novo não pode ver o reino de Deus. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e
consequentemente se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Queridos, quando a pessoa aceita a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento e passa a perceber a realidade espiritual de forma profunda. Como nós vemos, né, Nicodemos ouviu do Senhor. Né? Lá em João capítulo 3:3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para o homem perceber e entender o que é o reino de Deus, precisa ter um novo interior, uma nova visão da realidade espiritual. Salomão, ele entendeu essa verdade quando Deus disse a ele para que inclinasse o seu ouvido e ouvisse as palavras dos sábios e aplicasse o seu coração à sua ciência. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 17 até o 21, Salomão diz o seguinte: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios, porque a tua confiança esteja no Senhor. A ti tas faço saber hoje, se a ti mesmo, porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviem ou enviarem. Então nós temos aqui Salomão, né, escrevendo esta passagem. Segundo ponto, do segundo tópico, temos o seguinte ponto: um coração consciente. A lição diz o seguinte: como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos, como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas as coisas, conferindo-as em seu coração. Assim, quem recebe o coração novo, transformado pela nova natureza, a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, um coração consciente. Então, como centro das emoções e dos sentimentos, o coração, ele medita, ele pondera, ele avalia, como nós lemos aqui, né? Fez Maria, mãe de Jesus, que ouviu o que os pastores diziam acerca do menino, e ela guardou tudo no seu coração. Lucas capítulo 2, versículo 18 e 19, ele diz: e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Então, o interior do homem tem capacidade de guardar os pensamentos, os sentimentos e o que se passa ao seu redor, ou então desconsiderar o que Deus exige. O Senhor, ele repreendeu Israel por não ter atentado para o juízo sobre a sua desobediência. Por isso, Israel foi duramente castigado, como fala Isaías 42, versículo 25, aonde a Bíblia diz: pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor. Mas nisso não atentaram. E os queimou, mas não puseram nisso o coração. Então, quando Deus chamou Moisés para fazer
com o povo de Israel um novo concerto, ele relembrou tudo o que fizera, tirando aquele povo da escravidão do Egito, e durante 40 anos fez Israel caminhar no deserto. E olha só que interessante. Nada lhes faltou. O Senhor, no entanto, reclamou da falta de entendimento para com todas as maravilhas que ele operara no meio deles. E disse a Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 4, porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até ao dia de hoje? Então, nós temos aqui um coração que está inclinado, né, e consciente. No terceiro ponto da nossa lição aqui diz o seguinte: Deus vê o coração. Lendo na lição, diz o seguinte: no livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê o pensamento e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. A partir desse texto podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer e adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem em sua integridade, tanto a vida exterior quanto a interior. E por isso, ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões. Deus, ele vê o coração do homem. O profeta Jeremias, ele sofreu terrível perseguição por parte dos inimigos de Deus. E na sua oração ele clamou e declarou o que sentia no seu coração. Quando olhamos para Jeremias capítulo 20, versículo 12, ele diz: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Mesmo sendo o coração do homem, o seu interior, aquilo que ninguém vê, Deus, no entanto, por meio da sua onisciência, sabe todas as coisas, como diz Jeremias 17, versículo 9 e 10. No terceiro tópico da nossa lição, fala sobre as promessas para o coração. Promessas para o coração. Deus, ele enche o coração de quem o ama. Serve e obedece à sua vontade. Desde que buscamos de modo ali de todo o coração. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, Deus falou pelo profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 13, ele diz: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então, essa é a condição necessária para Deus ouvir as orações de seu povo. Deus quer que busquemos de todo o coração, colocando nele toda a nossa fé e confiança nas suas palavras e nas suas promessas. Isaías 65:14, ele fala: Eis que os meus servos contarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. Deus, ele dá paz ao coração quando o buscamos de todo o coração, em oração
e súplica. Paulo, ele escreve lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. No segundo ponto da lição, no tópico 3, diz: um coração cheio de amor. Coração é a essência do cristianismo. Sem ele, não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo. E, por isso, o coração transformado. Por isso, o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma, podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. No terceiro ponto da nossa lição ainda diz: o penhor do Espírito no coração. Lendo ali ainda, em seguida diz o seguinte: em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas os que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Tá? Então aqui nós temos um coração feliz. Esse coração feliz é quando o homem tem um novo coração. Como nós lemos aqui, né? Coração cheio de amor, no tópico 2, né? Então, quando o homem tem um coração, um novo coração concedido por Deus, a pessoa ela sente-se feliz, desfrutando a paz do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 17, 22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido vira a secar os ossos. O coração alegre, ou seja, a alegria interior produz reações químicas na mente e no corpo que contribuem para a saúde humana. É considerado um bom remédio para quem tem a felicidade de ter um coração assim. No mundo, o gasto com medicamentos para a mente e para o corpo alcança bilhões de dólares. A indústria farmacêutica ela lucra muito com a venda de milhares de medicamentos para doença orgânica ou emocional. E na maioria dos casos, tais medicamentos não resolvem a causa das enfermidades. Se, no entanto, a pessoa tem Deus e na sua vida, procurando ter a presença dele no seu dia a dia, tem a presença e a alegria do Espírito Santo, que produz alegria indivisível. Lá no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: disse-lhes mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si.
porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, coração feliz tem a alegria do Senhor, que dá força à alma e produz saúde ao corpo. Quando olhamos o salmista, ele sentia-se tão feliz na presença de Deus que ele exclamou, lá no Salmo 45, versículo 1, o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que o seu coração estava cheio de palavras boas, ou seja, palavras de ânimo, palavras de alegria, palavras que dão satisfação ao seu possuidor. E a quem ouve as suas palavras, repreendendo os fariseus, nós vemos Jesus, ele dizendo, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34. Então, quem tem um bom coração na comunhão com Deus, só diz palavras boas, das quais o seu coração está cheio. Então, coração cheio de amor. Se o teu coração está transformado, ele estará cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele, não existe a verdadeira identidade do que significa ser cristão. Uma vez, o doutor da lei perguntou para Jesus qual era o maior mandamento. E esse texto está lá em Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40. Ali diz, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o coração do crente fiel está cheio de amor. E dessa forma, podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Essa palavra quer dizer que quando o crente confia no Senhor e nele tem esperança, o seu coração está cheio do amor de Deus pela ação poderosa do Espírito Santo. E o apóstolo ainda fala, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 14 e 15. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fossem chamados em um corpo, domínio em vossos corações e sedes agradecidos. O apóstolo Paulo, também pelo Espírito Santo, ele ensina que os servos de Deus, eles devem ser revestidos tanto do poder de Deus, como diz Atos 1:8, como também do amor, que é o vínculo da perfeição. Seguindo uma exortação, ele assegura que a paz de Deus, para a qual fomos chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Falando sobre o penhor do Espírito Santo, que nós lemos aqui no terceiro ponto da lição, nós vemos que a salvação é em Cristo. Anota aí esse ponto interessante. A salvação em Cristo Jesus não é, de forma alguma, apenas uma promessa religiosa.
ela tem a garantia absoluta e divina de que somos salvos, transformados por Deus e passamos a ser novas criaturas na comunhão com Ele. Como diz em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve lá em capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, o penhor do Espírito Santo é a garantia apresentada, entendeu? Ou presenteada por Deus de nossa salvação, desde que permaneça em obediência à sua palavra, debaixo da sua vontade, numa vida espiritual e santificada. Como diz Hebreus capítulo 12 e 14, que fala, né? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, mais do que uma garantia de salvação no sentido individual, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, como tem aqui na lição, ali diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo é, portanto, a maior garantia de que o Senhor Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à igreja. Vamos para a conclusão da nossa lição? O que a nossa lição diz? Nessa lição estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadria o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa cada um conforme as suas ações. Então, dentre todas as promessas de Deus para a sua igreja, destaca-se a promessa de termos um coração novo. Ninguém pode ver o coração, pois ele refere-se ao interior de cada pessoa. E essa pessoa pode falar uma coisa, pensar outra, como diz aqui a lição, né? Pode prometer uma coisa e proceder de outra. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Mas, contudo, mediante a sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa cada um conforme as suas ações. Jeremias capítulo 17, versículo 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Que Deus nos ajude a fazer a sua santa vontade, a fim de que sejamos beneficiados pela gloriosa promessa de Ele dar a sua paz a nós. Filipenses capítulo 4, versículo 7, terminamos dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso entendimento e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Vamos para o nosso questionário?
revisando o conteúdo, a primeira questão diz o seguinte: a que a palavra coração se refere? Resposta: a palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Segunda questão: o que atesta a obra da nova aliança? Resposta: o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, Romanos 2:28, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa, Romanos 2:29. Terceira questão: qual é a capacidade de quem recebe o coração novo? Resposta: tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar a fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2 e Filipenses 4:8 e 9. Quarta questão: qual é a essência do cristianismo? Resposta: o amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. Quinta e última questão: o que pode ser testificado em nosso coração? Resposta: o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Amém? Então, assim, terminamos a mais uma lição, lição 7 do nosso quarto trimestre de 2024, a promessa de um coração novo. Que Deus possa abençoar você, professor, que Deus possa abençoar você, aluno, tá? Participante assíduo aí da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça de se inscrever em nossos canais aí, para receber aí semanalmente estudos bíblicos doutrinários da Palavra do Senhor e também da Escola Bíblica Dominical. Deus querido, te agradecemos, Pai, por mais esse estudo bíblico, Senhor. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada professor. Pedimos a tua bênção sobre cada aluno, Pai, que vai estar aí preparando a sua grade, o seu estudo para lecionar em suas classes de aula. Abençoa poderosamente. Deus, sabemos, Pai, que nós temos aí uma grande promessa, a promessa de um novo coração, de uma nova vida, um novo pensamento. Deus, que nós possamos, Senhor, tomar posse desta promessa, porque tu os tem concedido ao seu povo. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.